Oi, criatura, tudo bem? Bem-vindo para o nosso terceiro episódio do Na Tela na Vida, Cine Sistêmico, esse lugar onde a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente adora, né? Sobre filmes e sobre a vida real. Eu sou a Amanda Marques, sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa. Estou aqui para fazer a análise do filme que a Érica Carlson vai trazer para a gente, né, Érica? Sim, então, meu nome é Érica e eu, no dia a dia, eu sou contadora, mas por hobby eu assisto muito filme, amo cinema, então a gente decidiu fazer esse projeto para poder comunicar o que a Amanda faz através de filme, que eu acho que é uma coisa bem leve, bem gostosa, né? Todo mundo gosta Fazer de um filme. aprendizado, né? Um Fazer um aprendizado, aprendizado. exato, exato. E a gente estava conversando aqui antes, né? Apesar de ser o terceiro projeto, para algumas pessoas isso aqui pode ser muito novo, mas a Uhum, gente quer trazer para vocês o quê? Que cada filme que nos toca, cada filme que traz essa multidão toda, né, para esse olhar, para essa história, é porque dentro de nós existe algo que ressoa com aquela história, né? Existe algo em nós que sente como aquilo ali, né? Então, os nossos episódios são cheios de emoções, muitas das nossas, muitas das uhum, pessoas também vão assistir. E a gente quer trazer aqui um novo olhar para que as pessoas possam sentir isso de uma maneira mais leve, que elas possam colocar isso que o filme vem trazer em ordem dentro delas, né? Para que elas possam, enfim, ter mais saúde também. E para que os finais sejam mais felizes do que talvez os dos filmes, né? sim. Então, Exato. conta um pouquinho do filme de hoje, qual que é o nome e a história um pouquinho, que aí, à medida que a Erika for contando, eu vou pontuar algumas coisas que a gente achou interessante trazer para vocês aqui. Então, o filme de hoje é um preferido meu. É, ele se chama Questão de Tempo e é um filme que, se você olhar ou assistir sem compromisso nenhum, parece um filme mais sci-fi. É um filme assim, viagem no tempo. Só que quando a gente assiste mais vezes, como eu assisti, muitas vezes até, você começa a analisar, né, pensar muito na dinâmica dessa família. Então é o seguinte, o filme é sobre um rapaz. Lembra de contar para as pessoas que tem spoiler. Ah, tá, sim, sim. Então, antes de que a gente começar, se você não está acostumado com o nosso programa, a gente fala muito, dá muito spoiler. A gente vai contar o filme muito em detalhe. Então, se você não assistiu, pausa, vai assistir o filme e volta para escutar o que a gente tem para contar. Então, né, estamos em negociação. Acordados. Estamos acordados. Exato. Então é o seguinte, Questão de Tempo é o nome do filme, e a história é sobre um rapaz de 21 anos chamado Tim, que no aniversário, na verdade, no aniversário de 21 anos, o pai conta pra ele que os homens, a linhagem, né, masculina da família dele, têm o poder de viajar no tempo. Não para o futuro, mas para o passado. Então, o pai conta pra ele como é que funciona, o que ele tem que fazer, que é uma coisinha assim, meio ele vai para um, tipo assim, um Escuro. armário, um lugar escuro, e ele pensa bem forte, com as mãos, sabe, com os punhos, fecha os punhos, e ele é levado para o passado, para onde ele quiser, né? Desde que ele mentalize aquele momento. Então, ele Desde é que ele tenha levado para o passado. vivido, né, também, né? Desde que ele tenha vivido o que tem ali na Isso, história exato. dele. Não pode Isso é dizer importante. da história, não, é só dele. Exato, é importante isso. É só o que ele viveu, não é qualquer momento da história de qualquer pessoa, é do momento que ele viveu. Se ele foi parte, ele consegue voltar. Então, o pai fala com ele, vai testar, vamos lá ver como que você faz. Aí ele foi testar, né, para ver, porque ele não acreditou. De primeira, como qualquer pessoa normal, ia falar, não, você tá louco, que isso? E aí o pai falou, vai lá e testa. Ele testou, voltou para um momento que era uma festa de ano novo, né? E aí ele voltou para o momento presente dele e ficou abismado. Ele falou, mas como assim? O que ele... O pai dele Pois é, então, a gente tem esse poder de voltar ao tempo, só os homens, as mulheres não. E é melhor se você não comentar ou contar para as pessoas que você tem esse poder, né, de voltar no tempo. Porque não é todo mundo que entende, não é todo mundo que compreende, tem gente que vai querer abusar desse poder com você e tudo. Então, daí adiante, o Tim começa a viver a vida dele
tentando ir aqui e ali, mudando uma coisinha, às vezes só pra, de brincadeira, né? Até no início do filme mostra que tem uma amiga da irmã dele, né? Que é uma amiga da família, Paquerava, na né? verdade. Que na verdade é a Barbie linda, né? A Margot Robbie. Ela vai passar o verão com eles, na casa deles, uma casa maravilhosa que eles têm no campo. E durante o verão inteiro, ele fica com aquela, né, ele fica namorado por ela, ele acha que tá apaixonado, e ele tenta chegar, se aproximar, mas ele é muito sem jeito, aquela coisa de rapaz bem novo, né? Ele não sabe como conversar com ela é uma mulher muito bonita, ele fica intimidado. Com o passar do tempo, ele fica pensando assim: peraí, eu tenho poder de voltar no tempo e eu não tenho como fazer as coisas direito, então ele vai mudando uma coisa aqui e ali pra ver se aproxima dessa menina. Só que tudo que ele, às vezes que ele tentava não dava certo, porque uma das vezes, no final, no último dia que que ela tava passando na casa dele, ele vai conversar com ela e fala com ela assim: olha, eu fiquei, né, eu gostei de você, eu me apaixonei. E ela falou: oh, que pena. Se você tivesse me falado no início do verão, Primeiro talvez alguma dia. coisa acontecesse. Aí ele volta pro início do verão e faz a mesma pergunta para ela. Ela, por que você não me pergunta no fim do verão? Então, assim, às vezes, né, a gente tenta uma coisa de várias formas e não dá certo, porque a gente tem que aceitar, né, que não, que é o que é. Deixa eu até fazer uma pontuação já sobre duas coisas muito legais que você trouxe aí. Sim. Uma dessas é da vida, né? Que a gente às vezes briga com a vida quando as coisas não são do jeito que a gente espera, né? A gente fica nessa coisa mental mesmo, de ficar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria sido assim, teria sido assado. E esse ponto que você contou dele se relacionando com essa menina é muito interessante isso, porque você vê, no início ela dá uma desculpa, no final ela dá outra. Então, nesse caso aqui, é um dos casos muito interessantes da gente ver isso na vida. Por que Uhum. que essa menina não era com quem ele tinha que ficar? Porque lá na frente ele ia conhecer outra pessoa, né? Era com essa outra pessoa com quem ele ia ter um relacionamento mais profundo, enfim. Então, isso é um ponto da vida muito interessante que eu acho que a gente tem que tomar esse ensinamento, né? As coisas, a vida tem uma fluidez e vai vir para a gente, né, trabalhar aquilo que é do nosso histórico familiar. Então, quando as coisas acontecem conosco, a gente precisa começar a olhar o que que eu preciso trabalhar aqui, né? O que que aqui eu ainda estou repetindo que não é bem isso. Ou então, não é a pessoa, não é a situação, não é esse trabalho, né? Que a gente às vezes ainda tem essa briga, né? A gente quer que seja do jeito que a gente imagina que tem que ser, né? E às vezes o destino tem outras cocitas a mais pra gente, né? E o outro Exato. ponto que você falou muito interessante que eu achei muito legal que o pai dele traz, dentro da leitura que a gente faz sistêmica, o pai é esse que leva para a vida. E o pai é esse que põe limite, é o que ensina para o filho as coisas da vida. E nesse filme é muito bonita essa postura desse pai, porque ele é um pai que traz postura, ensinamento. Ele fala com o Tim, por exemplo, no dia dessas tentativas dele aí, né? Ele fala assim: vou lá passar protetor na menina, e ele passa assim, né? Aí o pai dele fala: não, senhor, não responde na hora, não, dá um tempinho e vai lá com calma e faz. Aí ele vai e faz diferente. Aí é como se o pai dele fosse tendo a oportunidade também de ensinar para ele, né, a ser homem, né? Então, Uhum. isso para mim, dentro do filme todo. Mostra como se o pai dele, quando ele fez 21 anos, né, que ele está se tornando adulto, para mim foi uma jornada, como se fosse o Tim criança crescendo e aprendendo, né, nas escolhas que ele fazia, principalmente as consequências que o pai dele traz isso de maneira muito clara. Porque ele pergunta para o pai: Nossa, se você pode mudar tudo, por que que você não mudou? Tipo, para ganhar dinheiro e nunca mais ter que trabalhar. Aí ele Uhum. falou: Olha, seu avô fez isso e perdeu tudo, perdeu amizades e tudo. O que que o pai dele fez? Que aí eu acho que é outro ensinamento maravilhoso. Ele falou: Eu li todos os livros que um ser humano poderia ler. Então, o que que o pai dele agregou? Que é o que a gente precisa entender também que a gente tem que ter na vida. Conhecimento. Uhum. E quando o pai dele fala isso, eu acho que é de uma grandeza, assim, tipo assim, Sim. filho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de conhecimento. Então, assim, a gente precisa do dinheiro, mas o que ele estava querendo dizer é, eu tenho coisas tão valiosas, né, que, tipo assim, ninguém vai poder me tirar porque eu já li todos os livros do mundo. Então, Exato. assim, eu acho que essa parte, para mim, assim, é um dos primeiros pontos muito valiosos desse filme, para a gente compreender que um pai que ocupa o seu lugar na vida desse filho,
né, esse filho vai poder ser o que ele quiser, porque com essa referência, né, de caminho, de educação, de postura, né, ele faz o que ele quiser da vida, né? Exato. E uma coisa que eu queria que a gente conversasse mais também era sobre a dinâmica de família deles, como uma coisa que a gente não vê sempre, não é uma coisa comum, é como todos eles, todos os membros da família, como eles se relacionam com muito carinho, com muito amor, sabe? O relacionamento dele com a irmã do Tim, com a irmã dele, é uma coisa maravilhosa pra mim. Eu não consigo ver como ele conversa com ela. Você é a pessoa, a minha pessoa preferida no mundo inteiro. Sabe, o carinho, sabe, a atenção que ele dá pra ela, ela também, ela é muito amorosa com ele, eles são melhores amigos. Então, assim, eu acho que talvez você possa comentar sobre como que a dinâmica, quando ela é mais equilibrada, facilita a gente a viver o momento que a gente está agora, ao invés de correr atrás das coisas que passaram, né? A família deles tinha coisas muito valiosas, né, Érica, que eu acho que é esse amor, né, que eles têm um pelos outros, né, assim, de muito cuidado. E é muito interessante a gente entender isso, né, Érica? Os filhos, eles vão se dar bem quando os pais se dão bem. Então, assim, os irmãos, eles vão ser muito amigos quando a gente também dá essa estrutura para eles, né? Uhum, Os irmãos, eles vão refletir esse amor que eles vivenciam em casa, né? Essa amizade que eles vivenciam, esse respeito, esse companheirismo. E na, né, família deles era possível você ver como que cada um também, que é uma coisa que eu ia falar que eu acho muito interessante, eu acho que isso é muito uma cultura mais europeia. uhum, Como que na Europa as pessoas são respeitadas do jeito que elas são? uhum, Eu acho que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo que existe ainda essa necessidade de massa, de todo mundo ser igual, todo mundo ser Barbie, todo mundo ser Ken, sabe assim, todo uhum, mundo ter dinheiro, todo mundo ter cabelo esticado, enfim, né? São coisas assim que lá naquela família, para mim, fica muito claro dessa cultura europeia, que as pessoas uhum, são o que elas são, do jeito que elas estão com vontade. E uma coisa que tem naquela família que eu acho maravilhoso são os rituais. Eles têm rituais semanais onde a família se reúne para fazer uma uhum, refeição junto, para fazer uma atividade juntos, onde eles têm esse tempo de qualidade, que é o principal, né, Érica, que as famílias hoje não têm. É ter qualidade, né, de estar juntos ali, por exemplo, na beira do mar, tomando um chá, fazendo um lanche, conversando. E ele fala, né, podia estar chovendo ou não, a gente fazia o mesmo, uhum, a gente estava sempre junto. Então, essa é uma metáfora também, né? No sentido de faça sol, faça chuva, a gente está junto, né? exato. E isso, estar junto em ordem, é uma coisa muito rara, né? Porque são poucas as famílias que conseguem manter isso, né? Num patamar saudável. E você percebe lá no filme, ao longo da história, que você ainda vai contar mais um Uhum, pouquinho, que existia algo que estava fora de ordem também, que os dois também, os irmãos, queriam colocar em ordem, né? E aí, exato, depois, mais pra frente, você conta um pouquinho dessa história. sim. Respondi sua pergunta? Respondeu? Amém. Então, aí se a gente for continuando no filme, o Tim, aos 21 anos, ele vai morar em Londres. Ele vai para. Porque eles moram numa cidade distante, né? Num lugar mais no campo. Ele vai para fazer faculdade. Ele vai estudar direito e o pai fala para ele: Olha, tem um amigo meu em Londres, você pode ficar com ele. Aí ele vai ficar com essa figura de pessoa que é esse amigo do pai, que o recebe lá, mas recebe assim meio, né, de má vontade, ele é meio rabugento, sabe? Ele é um diretor, ele escreve peças de teatro. Então, assim, ele tá com uma peça em trabalho e não tá dando certo, ele tá muito irritado, cheio de estresse, e o Tim chega no meio dessa muvuca de sentimentos que esse homem tá passando e vai morar lá e tem que aprender a lidar, né, com aquele tipo de comportamento e tudo. Mas eu tinha uma Ele pessoa. tem nada mais é também do que ir para a vida, né? Quando a gente Sim, sai.
né, do nosso Ex- núcleo familiar Exato, a e gente. lidar com as coisas lá fora que são diferentes da nossa casa, né? Porque se você pensar, a família do Tim, assim, é tão, eles são tão harmoniosos entre eles que deveria ter, ser até um choque você sair e encontrar gente. A primeira pessoa, você vai morar com um cara rabugento. Então, assim, às vezes, né, a gente, é um choque até porque a gente está acostumado com um certo tipo de comportamento em casa e a gente encontra pessoas de vários tipos né, de humor, comportamento, e a gente tem que aprender. Então, Tim, com aquela leveza que ele sempre tem, né? Ele sempre muito educado, ele não deixou aquilo abalar ele, ficou meio assim, que isso, mas não deixou aquilo se abalar. Então, começou a faculdade e fez amizade, conheceu algumas pessoas na faculdade e tudo, e começou a sair. Eles saíram, né, como qualquer pessoa nova, jovem, saiu para passear num fim de semana e eles foram a tipo aquele jantar às cegas, Blind sabe? date. É, quando eles vão conhecer as pessoas, só que você não, né, não vê. Então, é um tipo de um jantar, eles se sentavam, eram servidos jantar, conversavam com a pessoa na mesma mesa, mas não sabia quem era, porque estava tudo escuro. E aí, nesse lugar, ele conhece a Mary, que é a moça que ele se encanta por ela, né? Ela é uma menina doce, super amável, ela é muito aberta. Você vê que ela de início, assim, você vê como que ela é aberta para coisa nova, para o amor, que às vezes a gente acha que está aberto e à procura, mas, né, muita das nossas, do comportamento que a gente mostra para as pessoas parece o contrário. Então, ela não, no início, assim, você já vê como é que ela tá aberta, ela quer gosta dele de primeira e ele é uma pessoa muito envolvente também, mesmo sendo desajeitado da maneira dele. Né? Ele é É. diferente. Diferente, mesmo ele sendo diferente, ela, você, né, gosta dele de início. Então, assim, eles têm aquela conexão que é imediata. E eles começam a conversar para fazer planos para ir para um outro lugar. E na primeira noite que eles se conhecem, eles saem para um outro lugar para ir comer num outro lugar, né? E eles passam horas conversando e conhecendo um ao outro. E aquilo vai crescendo, porque se a gente, né, quem nunca passou por isso? Aquele momento que você conhece alguém, tem aquela conexão muito forte, e vocês passam horas conversando. E aí, com o que que foi que aconteceu agora que eu tô tentando lembrar? Que ele teve que voltar para mudar? Ah, sim! No mesmo dia que ele conheceu a moça, o homem com quem ele morava, o homem com quem ele alugava o quarto, né? Ele tem uma peça de teatro. Tem a peça de teatro dele que estava sendo estreada. É, Um dos atores dele esquecia a fala. é. E arruinava a peça toda e fazia uma confusão. Aí quando ele chega em casa, depois aquele date maravilhoso com a Mary, ele está, né, flutuando, ele chega em casa e o cara tá chorando, tá rabugento. Ele, não, ele fez tudo errado, esqueceu a fala, os críticos vão acabar comigo. E o Tim, com o coração macio que ele tem, Amoroso. vai lá e fala assim: eu posso mudar isso. Ele vai lá e muda. Volta ao passado, um momento que a peça está acontecendo, ele vai no teatro, chega lá no backstage, né, para poder tentar ajudar de alguma forma e consegue, de uma forma ou de outra, ajudar o ator a lembrar as falas dele. Ele tá com aqueles cartões, né, ele fala com uns cartazes enormes, assim, com a fala e o Estamos ator. conversando aqui. E o ator, você vai lembrar, nem que seja na marra. E aí o ator lembra e termina a peça e, né, todo mundo gosta e aplausos e o escritor tá super, né, feliz por ter dado tudo certo. E aí ele vai, depois disso, tentar encontrar a Mary naquele lugar, né? Só que daí pra frente as coisas começam a desandar, porque quando ele chega lá, o jantar já acabou. Aí ele tenta perguntar, ele pergunta os responsáveis, o pessoal que organizava, falou, você não conhecia uma moça, não tinha uma moça aqui de cabelo louro, o nome dela era Mary, aí ele falou assim, ela veio, mas ela pagou com o dinheiro e foi embora. Então, assim, não tinha nem como ele rastrear, né, de onde que ela vinha e morava. Então, ele passa por um tempo,
tentando consertar os dois, consertar a peça de teatro do amigo, do cara com quem ele morava, e tentar ao mesmo tempo encontrar a Mary no jantar. E uma coisa ou outra dava errado. Até que ele começa a ver, fala, vou ter que abrir mão de uma coisa aqui ou ali. E ele vai tendo que fazer essa escolha de o que que eu posso mudar que seja beneficial para ele, mas para mim ao mesmo tempo. Então ele vai fazendo, ele vai muitas vezes para o passado. Para um lado para o outro, para um lado para o outro. E a gente fica, ele ficou assim, né? Então, até que chegou um momento que ele percebeu, peraí, não é tudo que eu vou conseguir mudar, então eu vou ter que fazer umas concessões aqui. O que que eu posso fazer desse lado, o que que eu posso fazer do outro? Então, essa parte do filme eu gostei pra caramba, porque é o momento que a gente fala assim, não tem como esse negócio de voltar ao passado não dar errado. Tem alguma coisa, E vai eu dar acho que é outra galho. coisa que, para mim, tem outro olhar, que é, a gente precisa entender isso, né, Érica? Enquanto eu estou ocupado tentando resolver a vida do outro, Uhum, eu estou atrapalhando a minha. E eu acho que isso é, para mim, assim, no filme, é uma das coisas mais profundas, porque você vê que enquanto ele está tentando resolver um tanto de coisa, toda hora ele avacalha a vida dele. sim. Então, seja nesse lugar, né, onde ele, é uma pessoa com quem eu tô morando, eu quero ajudar, seja num lugar, depois a gente vai ver a história dele com a irmã. Enfim, todas as vezes que ele fazia alguma coisa lá atrás, tinha uma consequência aqui na frente, Uhum, né? E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente fala com, né, com Deus, sei lá, ou reclama da uhum, vida, que nada dá certo para mim, mas será que você está olhando para sua vida? Será que você está vivendo a sua vida? Será que você está cuidando? Que eu acho que é a mensagem desse filme, né? Será que você está cuidando do presente? uhum, Será que você está distraído com tantas coisas que você não está vendo a sua história, né? Então eu exato. acho que essa parte do filme assim mexeu muito comigo e eu ficava irritada com ele, sabe? Quando ele ia lá no negócio do Sim. ator, e ele conversava com o ator e não dava certo, depois ele voltava a fazer isso. E aí foi me dando uma angústia, que eu falava assim, gente, ele vai perder a Mary. E foi exatamente o Aham, que acontece, né, no primeiro momento, até depois eles vão. E aí eu acho que vai num outro lugar também, que eu achei muito interessante, que é na hora que eles têm a primeira cena deles, né, de relação sexual, sim, que é muito interessante, assim, a pessoa quer já que o primeiro momento seja tão profundo do que quando você vai ter, que você já conhece aquela pessoa, né, que você uhum, já tem intimidade com aquela pessoa. Então, a gente exato. também não dá tempo para as coisas acontecerem de uma maneira natural, Uhum, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito também nesse lugar do imediatismo, né? Da coisa imediata e que muitas vezes pula-se etapas, né? Porque uhum, quer chegar num lugar que a gente só chega com o tempo mesmo, né? Que seja de intimidade emocional, sexual, enfim, mas que é esse imediatismo também da gente de querer resolver e fazer com que as coisas sejam sem saber apropriar-se do tempo de maneira, né, uhum, saudável, né, na minha percepção. exato. Sim, eu acho que eu gostei muito daquela parte, porque ele, quantas vezes ele tentou voltar para fazer a coisa perfeita, ele, não, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Uma coisa simples, como ele tropeçar num sapato, para ele não estava bom. Não sabe, abre o sutiã Não dela. sabia abrir o sutiã dela direito. Então, assim, tem muito, eu acho assim, não só. Existe uma pressão, né, quando você começa um relacionamento que é mais íntimo, né, nesse sentido, mas eu acho que, e principalmente, assim, para o homem, tem aquela pressão, assim, de, se, sabe, não, tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que não sei o que lá, então tem muita pressão em cima disso. E ele, com aquela reviravolta, ele ia, voltava, e chegou um momento que ele, não, agora tá suficiente para mim, tá bom o suficiente. Então, então ele chegou à conclusão de que às vezes dá certo, Sim, como sim. naquele momento, mesmo que ele seja um pouco uma coisa forçada, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar, para ele não era a primeira vez, para ela era, Sim. entendeu? Então, para ele, quantas vezes levou para ele chegar um momento de que para ele estava satisfatoriamente bom, completo, perfeito? Ela, todas as outras vezes, ela ficou, né? A primeira vez ela ficou meio assim, como que é normal, na segunda ela já tá, e na terceira ela já tá assim, meu Deus, o que aconteceu? Passou um furacão por aqui. Então, então assim, eu pensei muito nisso, que como que a percepção dela era diferente dele, porque para todas as vezes para ela era a primeira vez, mesmo que para ele já tinha, né, testado algumas outras vezes.
Então, às vezes é isso, é mesmo no sentido de ele tendo a possibilidade de voltar ao passado, reconstruir o que ele, da maneira como ele queria, ele já tinha uma experiência de como não deu certo, Sim, né? sim. Então, E eu assim, acho ele. que ele também tinha aquilo que ele carregava, que eu acho que nós também carregamos, que é de como a gente quer ser visto, como a gente quer ser lembrado. Uhum, Que eu acho que também vai de encontro com essa parte que, para mim, do filme, né, hoje, conversando com você, eu fico refletindo, é da vulnerabilidade, né? uhum, A gente entender também que essa nossa vulnerabilidade, quando a gente não aceita no outro. Então, por exemplo, igual, né, você estava contando da pessoa com quem ele morava, como ele viu o sofrimento dele e tal, ele queria ajudar o outro para ele não ficar uhum, daquele jeito, né? uhum, Era difícil para ele lidar com a vulnerabilidade do outro, assim como era difícil para ele lidar com a dele, né? E é o que você está falando. Eu não acho que é só do homem no sentido da vulnerabilidade, eu acho que são de todos nós, mas no filme, eu acho que esse lugar que eles colocaram dos homens, eu acho que é muito legal, sabe? Assim, até uhum, eles terem colocado um homem tão sensível, né? Amoroso, dedicado e delicado, né? Que ele uhum. é o tempo todo, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim, a gente vê como que o homem também ele pode ocupar nessas esferas, sendo homem, né? Uhum. Sim. Então, seguindo a nossa história, quando tem um momento, e eu não sei se até antes de a gente chegar, se tiver algum momento entre o que passou aí que eu vou contar agora, se você quiser comentar, mas existe um momento que o Tim tá, o relacionamento dele com a Mary vai desenvolvendo, né? E vai se fortificando. Ele conhece os pais dela de uma maneira muito meio inusitada, porque eles não sabiam que o Tim existia como, como namorado da Mary, então, né, fica aquela coisa meio estranha. Mas ao mesmo tempo, assim, se você vê aquele relacionamento progredindo. E aí, um certo ponto, eles vão visitar os pais dele e contam, né, quando ela conhece a família dele e tudo, e contam como que uma coisa que que eu quero enfatizar é que como ela é recebida dentro da casa dele. Que é um momento assim que geralmente assim, tem muita tensão, né? Você vai conhecer os pais da pessoa com quem você está namorando. E tem, às vezes, uma certa tensão, porque a gente não sabe a dinâmica daquela família. Ela entrou assim, praticamente sem saber nada, ela só conhecia ele. E a irmã, né? Então, assim, a maneira como ela foi recebida, eles abriram os braços para ela. Uhum. Então ela já sentiu aquele amor, aquele calor, sabe exatamente de onde esse rapaz veio, porque a família dele é da mesma maneira. Então eles receberam ela com muito amor, muito carinho. E quando eles contam que eles vão se casar, porque ela tá grávida. Não só porque ela tá grávida, mas ela está grávida e eles vão se casar, né? Porque é óbvio ali que existe muito mais do que a necessidade de, para eles, de um casamento. Conta Porque da ela está distância. grávida, é porque eles se amam mesmo. E isso a gente percebe com o desenrolar do filme, né? Então, eles, né, a família toda fica feliz e tem aquele momento do casamento deles, né? Que é uma das minhas cenas preferidas. Que eles, né, na igreja, quando eles estão pensando sobre, né, programando o casamento e o que que vai acontecer com as flores e a música que a gente vai entrar, e ele quer uma certa música para entrada na igreja, e ela, não, de jeito nenhum que você vai entrar essa música esquisita, italiana, uma música italiana que ela nunca ouviu na vida, mas que era a preferida dele e do pai. Aí, quando ela entra na igreja, né, ela pede para colocar aquela música, e para ele é uma surpresa, porque ele já tinha, para ele não ia acontecer. Então, o pai e o filho, naquele momento, ficaram meio, né, você viu que o pai estava dançando na igreja, e aquele momento é uma coisa tão assim, para mim, é tão significante para o filme, porque você vê como que a entrega dos dois é muito palpável, assim, ela entrando na igreja com aquela alegria e dançando com a música preferida dele. Você vê a alegria estampada no rosto dele, a família dele muito contente é uma coisa assim tão calorosa, é uma cena tão calorosa. Eu acho que para mim marca muito esse médio no meio do filme, né? Para as coisas que estão para vir.
porque eu acho que Uhum. coloca também uma base para falar assim, esses dois agora são uma unidade. Eles são duas pessoas diferentes, mas que estão juntos. Então vai ter um bocado de coisa que vai se desenrolar depois, que a gente compreende assim, os dois juntos dão conta, né? Às vezes, talvez a gente isso ia ter muito mais dificuldade sozinho, mas os dois juntos, ele principalmente, lidando com as coisas que ele vai lidar, ela lá com aquele suporte, né? Porque ela assim, ela é do jeitinho dela, mas ela é uma rocha, né? Então, assim, eu gosto muito disso pra ele, porque ele tá sempre tentando fazer tudo de melhor pra ela, né? Tentando fazer a vida dela mais fácil e tudo, mas ao mesmo tempo, ela quer fazer a mesma coisa por ele, ela quer facilitar a vida dele e ela é muito, ela aceita também, né? Aquela necessidade que ele tem de cuidar dela, ela aceita o cuidado. Da mesma maneira como ela quer cuidar, ela aceita o cuidado dele, ela aceita Então, esse aí é o quê? Que a gente já vem conversando, é o equilíbrio no Uhum. dar e receber. Sim. Um casal, ele só cresce assim, né? Quando um dá porque gosta. Aí o outro Uhum. não dá na mesma medida, porque se ele der na mesma medida, eles não crescem. Mas se Uhum. ele dá um pouquinho mais, aí a outra retribui um pouquinho mais. Então, é nesse lugar que o relacionamento dos dois cresce. Quando ela Sim. faz isso, né, no casamento, é um desses lugares que ela mostra para ele, tipo assim, eu guardei o que que é importante para você, Uhum. né? E eu quero fazer isso por você e pela sua família, porque ela Uhum. sabia que era uma música, né, do pai, né? E é muito Sim. bonito também quando ele pede e o pai faz um speech lá, né? Ele fala Nossa. casamento, né? É muito emocionante, né? É Gente, muito aquele, emocionante. aquele, aquele speech dele é maravilhoso, porque a outra coisa interessante é que ele deu, ele passou, ele perguntou para os amigos se eles podiam fazer um speech para eles, né? Sim. E Aí ele chega um testa amigo, como, né? três pessoas, três ou o quê? Duas, três pessoas É diferentes. o Aí, amigo, o tio e ele, não foi? E o pai. aí cada um falava umas coisas meio esquisitas, ele não tá bom ainda não. Aí ele volta Vamos no tempo e voltar. pede outro amigo. Volta no tempo e pede, até que ele pede o pai. E quem melhor para falar dele né, do que o próprio pai? Então, o pai dá aquele speech maravilhoso. É uma das coisas mais lindas que ele menciona, ele fala, eu só amo três pessoas, três homens nessa vida. E ele fala que um eu não lembro agora, mas era uma celebridade, um cantor que ele gostava muito. O tio, né, que é o irmão dele, e o Tim. É. Então, você vê como que ele é bem assim, ele fala, eu não conheço ninguém tão amoroso, tão caloroso, né? Então, foi um speech maravilhoso dos dois. Então, assim, foi a decisão perfeita pro Tim de pedir o próprio pai, né? Mas então, depois desse momento que eles se casam, aquele casamento maravilhoso, né? Que cheio de imperfeições, mas ao mesmo tempo perfeito, eles a maneira que ela vai, né? Ela tá grávida e tudo, mas eles descobrem a um certo ponto que o pai está com câncer. E então eles vão visitar a mãe, né? A família na casa deles. E uma das coisas que eu acho interessante que a mãe diz para ele quando ela abre a porta, ele fala: Como é que você tá? E ela falou assim, completamente desinteressada em viver uma vida sem seu pai. Uhum. E, a gente Os diálogos deles são muito então, maravilhosos, né? assim, esse diálogo é assim, né? Maravilhoso. O diálogo deles é assim, uma coisa muito, é muito, as frases são muito profundas, sabe? As falas deles são muito profundas. E isso demonstra muito como que eles se importam uns com os outros. Não só ela como marido, eles como marido e mulher, mas assim, esse é o meu companheiro de vida, sabe? Assim, é normal. Como que você vai pensar que daqui um tempo você não vai ter aquela pessoa com você mais? Né? Então, assim, então você mostra cada membro da família lidando com né, aquele momento de essa pessoa a qualquer momento não vai estar aqui mais. E eu passei por isso e a gente é um momento muito distinto na vida, porque a gente fala assim, se eu tiver 6 meses, vão ser os melhores 6 meses da minha vida.
Então, assim, a gente tenta fazer muita coisa, você tenta conversar muito com a pessoa. Tem muito, muito que sai daquele momento quando você descobre que a pessoa tem um certo tempo para viver, né? E o engraçado que eu achei é que ele, o pai do Tim, que uma coisa engraçada, ele não tem nome, né? Que eles só chamam ele de pai e a mãe de mãe, né? Então, o pai do Tim, ele é a pessoa menos despreocupada. Ele não parece que tá preocupado com a morte que está iminente, né? Ele está tranquilo. E de todo mundo, ele é o mais tranquilo de todos. É. Eu achei engraçado isso, como que até essa questão de ele, não, eu vivi o que eu tinha que viver, o que eu gostaria de ter vivido, eu li os livros que eu quis ler, né? Uhum. Tive a família, uma família maravilhosa. Para ele estava bom. Ele estava completamente ele Realizado, né? aceitou, ele estava, eu e a vida, a gente está acertado. Mas a família ainda tendo que lidar com aquilo. É, então, assim, esse momento que ele, né, do processo, do momento que ele descobre que o pai está com câncer até o momento quando o pai dele morre. E tem aquela, eu acho que todo mundo tem vontade de fazer isso. Quando você perde um ente querido, se eu pudesse voltar no tempo e ter mais um pouquinho de tempo, né, com aquela pessoa e tudo. É o que eu faria, e é exatamente o que ele faz. Quando o pai morre e durante o enterro ele volta a um certo ponto no tempo que ele encontra o pai dele lendo, né, na sala lendo, e ele já entra com aquele olhar assim, eu tô te De- vendo de novo, e o pai, ele pergunta, o pai, eles começam a conversar, mas o pai na hora vê uma coisa que não tá legal, ele falou assim, de onde você tá vindo? Né? Uhum. Já pergunta para ele de que tempo, né, você vem. Aí ele dá aquele olhar, sem precisar falar muito. Ele, então já aconteceu, ele já. Então ele já sabe que aquele momento, o pai já sabe que aquele momento é um momento especial. Ele falou assim: o que que você quer fazer? Aí ele primeiro um Eles vão abraço. caminhar pela praia, né? O abraço, né? Eles abraçam. Aí eles vão jogar ping-pong. Eles fazem umas coisas assim que parecem, né, simples, mundanas, mas assim, ao mesmo Era a tempo. conexão que eles tinham, A né? conexão que eles tinham é uma coisa tão leve entre os dois. E aí eu acho que a parte da praia é quando ele descobre que se ele voltar, ficar voltando do tempo depois que o filho nasce, né? Então a É. gente pode passar isso pro final, que a parte da praia é mais pro final. A gente vai contar isso com mais detalhe. Mas assim, você tem algum comentário sobre esse sentimento que a gente tem de querer voltar no tempo para poder viver o que a gente não viveu com alguém Volta que já naquilo que a gente foi? está falando, que eu acho que é a mensagem do filme, né? Essa questão de tempo. Eu escuto isso o tempo todo, né? A gente tem filho pequeno, por exemplo, o tempo vai passar. Não, passa tão rápido. Não, não passa tão rápido, não. Você está tão ocupado com outras coisas que você não está vendo seu filho crescer, né? Que acontece, né? Nossa, aconteceu, nossa, já passou a data, por exemplo, eu queria me inscrever no curso, passou tão rápido que eu perdi a data. Então, assim, a gente anda tão, né, desconectado do tempo real das coisas, né? E quando eu assisti esse filme, Érica, o que me tocou muito profundamente foi nesse estilo de vida que eles tinham, esse estilo de vida slow, sabe? Em que eles têm os rituais, em que eles têm esses momentos, que é o que eu falo que eu tenho tentado muito na minha vida, que faz muita diferença, que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Você ter uma manhã calma, você não ter que acordar correndo, sair para trabalhar correndo, né? Você ter tempo para fazer uma refeição com sua família, você ter tempo para brincar com seus filhos, você ter tempo para assistir um filme, poder aqui, né, bater um papo sobre esse filme. Hoje as coisas estão tão aceleradas que o fazer, né, ele vem sendo muito mais valorizado que o sentir. Então, eu acho que esse filme, Questão de Tempo, ele traz essa reflexão, que, né, o tempo, ele é muito, né, ele Uhum. se vai. Então, se eu não tiver aqui presente, se eu não aproveitar isso, que é o que eu penso muito sobre a morte, né, Eriquinha? A gente tem que entender isso para a gente morrer basta estar vivo, né? Exato. Então, às vezes a gente tem isso assim. Ah, a pessoa estava doente, e aí ela morreu, aí eu tive tempo de aproveitar.
mas será que é esse o caminho, né? Será que não, a gente não devia aproveitar todo dia, né? Escrever para quem a gente gosta, ligar para quem a gente ama, tirar um tempo para ir visitar as pessoas, tomar um café da tarde sem o celular ligado, né? Que é o que eu falo, né? Hoje a gente tem muitas coisas que tiram a gente da gente mesmo, do tempo e da presença. Então, buscar essa reconexão, que eu acho que é a humana, né? Porque a gente está nessa era digital aqui, a gente está fazendo isso aqui graças ao digital, mas não é só sobre isso, né? Eu tenho muito isso. Ontem meu filho falou comigo, mãe, sai dessa live e vamos conversar. Uh, Viu? Live. ah, Lolo. Ah, por quê? Porque é sobre isso, né? Às vezes a gente está querendo estudar, querendo fazer alguma coisa, mas as pessoas estão ali vivas do nosso lado. E a gente, depois a criança cresce, vai embora, a gente fala, ai, saudade quando meus filhos eram pequenos, uai, mas então, né, podia ter aproveitado mais, né? Mas sem cobrança, né? É só uma reflexão mesmo do que a gente vem fazendo com o tempo. E eu acho que é isso, como ele era uma pessoa muito adorável, muito amorosa, e ele era a referência daquela família, é comum também, né, a gente se sentir é, enlutado, né? Mesmo antes da coisa acontecer, né? Sim, Porque a gente está vendo a pessoa se esvaindo, né? E aí é isso, a gente começa a viver o luto daquilo tudo que a gente sabe que a gente não vai vir a ter, né? exato. Porque a É, gente não tem a máquina do tempo para ficar voltando, para não falar com tem. o irmão que Primeiro a mulher, né? Exato. Tô brincando. Imagina, a máquina do tempo nas mãos da Erika não dava certo. Senhor, da glória, eu ia voltar tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu penso muito assim, né? É, em questão de você ter ou não, se tivesse ou não acesso a uma máquina do tempo, você usaria? Eu penso muito nisso quando assisto esse filme. Porque há pouco tempo atrás eu pensava, eu poderia ter feito isso diferente. Eu era muito assim né? Então hoje aquele pensamento é reformulado para se eu não tivesse passado por aquilo, essa Érica não existia. Não existiria. Então, assim, tem a questão de a gente não precisa ser uma máquina do tempo, mas ao mesmo tempo, né, eu gosto de imaginar se eu tivesse, será que eu ia ficar tentada? Sim, certeza. Mas assim, eu teria coragem de voltar, né? Porque às vezes a gente até na mente, quando a gente pode voltar para uma situação que você poderia querer mudar, a gente bloqueia porque aquilo às vezes é doloroso demais. Então, né? Então, Acho assim, que vem desse lugar também que você está falando, né, Érica? A gente tem que compreender que tudo que a gente passou contribuiu para que a gente chegasse até aqui hoje do jeito que a gente é. E lá naquela época a gente fez o que a gente deu conta com o nível de consciência que a gente tinha. Então, hoje, quando a gente olha, eu com 42 anos, o que que eu fiz com 17, 20, 25, 28, 35 anos, eu falo, nossa Senhora, hoje eu vejo. uhum, Mas significa que hoje eu mudaria? Não, eu só vejo que existiam outras possibilidades, existia uma condição, mas o que que eu dei conta daquilo? Então tá joia, obrigada por você ter dado conta daquilo, né? Ser mais amorosa com a gente mesmo, né? Porque isso é uma coisa muito séria, né? A gente tem uma coisa muito forte na gente ainda, que é essa culpa de não acertar, mas é o que eu estava falando no início. A gente não sabe o que que o destino aguarda pra gente, né? Então, também a gente tem que entender isso. A gente vai sendo levado, né? Aonde a gente precisa encontrar aquilo que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a aprender algo novo, que vai me modificar, que vai me transformando para eu chegar a ser quem eu sou hoje, né? sim. Então. Falar então só do caso da irmã dele, para a gente Sim, finalizar. vamos conversar do caso da irmã. Então, um dos momentos que eu acho que pra gente, nós conversamos sobre isso, né, Amanda? Como que o relacionamento do irmão, do Tim com a irmã, que eles eram muito amigos, muito próximos, muito íntimos como irmãos. Então, assim, ela estava num relacionamento que não estava legal, né? E assim, ela continuava o relacionamento mesmo sabendo que as coisas não estavam bacanas, é uma coisa meio destrutiva, né, entre os dois. Isso, né? Existe um momento que eles estão fazendo uma reunião de família, uma coisa assim, e ela não aparece para reunião, ela não vai. E aí, quando o namorado chega na Uhum. casa dele, e o Tim fala, mas cadê a Kit Kat, né, que é o apelido dela, cadê a Kit Kat? E o namorado, não sei, ela falou que vinha pra cá, não sei onde ela tá, mas assim, ele obviamente sabia de alguma coisa. Então, eles foram descobrir que ela tinha bebido, eles tinham brigado, ela bebeu muito Bateu o e carro.
dirigiu, foi dirigindo, estava indo para casa do irmão dirigindo, sofreu um acidente, estava no hospital. Então foram todos para lá, para o hospital. E, e lá ele começou a pensar, eu tenho que mudar isso, porque a pessoa, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, tá sofrendo. E para ele aquilo, né? Como é que ele lida com aquilo? Então ele vai, ele mesmo, sem fazer nada, ele vai tentar mudar aquilo. E ele tenta várias vezes, e todas as vezes que ele tenta mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, vale lembrar uma coisa. A esse ponto, a esposa do Tim, a Mary, o bebê já tinha nascido, então ela já tinha dado à luz. O bebê já tinha nascido, era uma menina. Então, o Tim, depois disso, depois do nascimento da filha, que aconteceu essa situação com a irmã, ele volta ao tempo para tentar mudar isso com a irmã, né? E ele tenta várias formas que, né, conversando com ela, ele tenta voltando, explicando que não dava certo, ele tenta tirar ela de uma situação, ele vai pegar ela em casa, uma coisa assim. Ele começa a fazer de tudo um pouco para poder mudar o que acontece com a irmã. E todas as vezes que ele tenta, ele descobre que dá uma coisa errada, mas o momento que eu acho que é o mais importante é quando ele consegue que a irmã não entre no acidente, né? Se envolva no acidente. Só que quando ele chega em casa e encontra a Mary, o bebê deles, o filhinho deles, não é uma menina mais, é um menino. E aí, quando ele pega a criança, ele fala: Como assim? Que coisa estranha. Aí ele corre pro pai. Quer dizer, né? Ele vai perguntar pro pai, né? E pergunta pro pai e fala assim: Mas o que aconteceu? Ele fala: eu devia ter te falado isso. Se você volta ao tempo depois de um certo, se por exemplo, se nasce um filho, uma coisa assim, você volta ao tempo antes de o filho nascer, talvez o mesmo espermatozoide não vai nascer, né? A mesma criança não vai ser gerada. Então você corre esse risco. Aí ele, meu Deus, aí começa de novo aquela história. Ele tem que mudar para ele ter o mesmo filho que ele tinha antes, que era uma menina, a mesma criança. Então ele volta ao tempo de novo e tenta mudar as coisas com a Kit Kat. Aí volta aquele mesmo momento do início do filme, que ele A tenta muito festa do hotel, né? variadas formas e ele não consegue mudar o que acontece e ele começa. Então o negócio é que ela tinha que aprender, né? Então ela tem que aprender com a situação e, e ele pensou assim, ele conta para ela, né? Ele conta para a irmã que ele consegue mudar, voltar ao tempo. Então ele com a irmã voltam no tempo numa E mostra festa pra ele, né, uma que o festa cara de não ano é novo, legal com exato. ela, Fala né? assim, esse cara aqui vai complicar sua vida. Então explica para ela, olha, mas eu não posso mudar o que você faz. As suas ações são as suas ações, mas isso aqui vai complicar sua vida. Então ela, a partir desse momento, ela mudou a atitude dela, ela mudou as ações dela, a maneira como ela se relacionava com as pessoas. E quando ele voltou, eles chegaram no momento presente que ela estava no hospital, porque ela teve que passar por aquele acidente, com aquele relacionamento meio tóxico entre os dois, que não dava certo. Ela voltou na cama de hospital, ele fala, eles estão conversando e ele joga para ela uma ideia. Ela falou, e o fulano de tal, que é um Fulano, né? amigo dele. É, eu Aí ela, lembro. como assim é ele? Ele sempre teve uma quedinha por você, ele era meio assim, né? Tinha uma crush. Aí ela, olha, que isso? Eu não sabia disso, não. Ela ficou meio com aquilo na cabeça. E aí, com o tempo, a gente vê que ela realmente, eles entram no relacionamento, né? Então, assim, ele volta para casa e vê que a filha dele, a primeira, né, que era a Tava original, lá, né? tava lá. Então, assim, ele conseguiu colocar aquilo da forma como estava antes, né? Ele conseguiu equilibrar o que ele tinha desequilibrado e voltou a, 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 a entender que não importa o que ele faça, às vezes a gente tem que passar pelo que a gente passa, né? Você pode ajudar, você pode aconselhar, mas as Dói. ações exatas, a gente aconselha o que a gente pode aconselhar, fala o que a É. gente pode falar. E esse é o ponto do filme, para mim, que hoje, enquanto, por exemplo, terapeuta, eu penso. Eu vivenciei várias situações já onde a gente tem a sensação que a gente, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, né, que a gente pode determinar o destino do outro. Uhum. E isso é muito sério, porque todas as vezes, estou falando isso agora de experiência viva, todas as vezes que eu interfiro no destino do outro, a consequência daquilo recai sobre mim. Então, isso é real.
O filme só está trazendo analogias para que a gente compreenda isso. Eu não posso determinar destino de ninguém, até numa relação a dois. Se eu quero estar com a pessoa e o outro não quer estar comigo e ele opta em ir embora, eu não posso Uhum, determinar que ele fique, eu não posso mudar o destino dele. Aí eu engravido e a pessoa vai ficar porque eu engravidei. Isso é você alterando o destino da pessoa. Então a uhum, gente precisa entender que quando as coisas acontecem, né, principalmente, né, fora do filme, uhum, é da porque vida. existe uma razão, existe algo que eu preciso aprender, existe algo que eu preciso mudar, existe algo que eu ainda preciso compreender. E isso é muito bonito quando ele traz para a Kit Kat a consciência e ele deixa a escolha com ela. Porque Uhum, quando eu escolho pelo outro, né? Que é o que a gente tem que entender, né? Em relacionamento, em trabalho, a gente não pode decidir pelo outro, né? Eu não posso chuchar no meu cliente, por exemplo, se eu vendo um produto. Não, você tem que comprar que esse é o melhor para você e fazer a pessoa comprar. Que eu estou alterando o destino dela. exato. Os nossos filhos, eu não posso escolher a profissão do meu filho, com quem ele vai namorar, com quem ele não vai. Que ainda existem pessoas que estão nesse lugar, Uhum, estão só trazendo complicações para as famílias, deixando as famílias em desordem, que é o que eu falei da família dele. O que para mim, assim, traz muito claro é isso, o quanto eles respeitam, principalmente as escolhas dos filhos. Tipo assim, os dois são adultos. Ah, ele quer ir para faculdade, a Kit Kat não quer, sabe? Tipo, eles quiserem fazer, a gente está aqui observando e estamos aqui. Então, eu acho que é algo que a gente precisa entender, enquanto irmão, enquanto filho, enquanto pai, enquanto amigo. O tempo de cada um é muito diferente do nosso. Então, às vezes, a gente vai ver que o outro está indo ladeira abaixo. A gente quer salvar o outro. O que que a gente pode fazer? A gente pode esperar o outro, pedir ajuda. uhum, Porque até quando a gente oferece a ajuda do outro, não quer que aconteça, ele fica com raiva da gente, uhum. né? É. Então, é esperar o momento certo para oferecer ajuda. E compreender se aquele ali quer ou não receber aquela ajuda, tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa tem que descer e subir ladeira 30 vezes, né? Igual a gente vê, às vezes a pessoa tá num relacionamento ruim. A pessoa termina, volta, termina, volta, e você tá lá vendo, e você fala, a pessoa fica com raiva de você, acaba a amizade, volta, né? Até o dia que ela reconhece, olha, aquilo ali não estava saudável, mas eu não conseguia sair daquilo, isso tá tudo Uhum, bem, né? uhum. Só que a gente tem essa maturidade, né? Que é o que eu falei que eu acho muito bonito do filme, que o Tim foi amadurecendo, né, ao longo das experiências, que somos Exato. nós, né? O Tim é a nossa história. A gente só vai amadurecer e aprender o nosso lugar na vida, o nosso lugar na vida do outro, o nosso lugar na nossa vida com o nosso parceiro, com os nossos filhos, enfim, vivenciando e estando presente. Porque também, enquanto eu estou olhando, querendo resolver a vida do outro, a minha vida vai ladeira abaixo de casal, os meus filhos, né? Olha ele aí, né? Perdeu até um filho e teve que voltar no tempo para recuperar esse filho, né? Você E é imagina? sim, uma coisa grande, né? Porque eu acho que será que se fosse o que ele perdeu fosse uma coisa não tão significante quanto um filho, faria ele, não, não tem problema. Eu perdi isso, mas a minha irmã tá bem. Não, teve que ser um movimento muito grande na própria vida dele para que ele acordasse e fizesse, não, eu posso te mostrar o que pode acontecer, mas essa decisão é sua. Tanto que a Kit Kat, no momento atual, ela não ia lembrar exatamente das coisas como eram. Por quê? Porque ele mudou aquilo muitas vezes. Então, chega no momento presente, que ele dá essa ideia para ela, hey, e o fulano de tal, que é o amigo dele, né? O Ruivinho lá, que eu não lembro o nome dele. Ele gostava de você. Então, assim, ele até plantar aquela ideia na cabeça dela que, né, talvez fosse uma coisa, um relacionamento mais tranquilo, né? Porque ela também, o que eu gosto de você falar que eles aceitam cada um membro da família como eles são, é porque ela também é muito amorosa, como todo mundo da família dela, mas ao mesmo tempo ela é muito mais assim, né? Ela é cheia de cores e ela aquela coisa, né? Ela tranquila, sabe? Ela não tá muito assim, ela parece que vive no mundo dela, só que ela é muito atenta. A gente pensa que não é, mas ela mesmo vivendo no mundinho dela, ela é muito atenta às coisas, porque ela escuta os pais, ela escuta o irmão. Então, até a gente pensar nisso, né, de achar que a pessoa ela é meio desligada da vida. Não, mas a gente tem gente que parece desligada, mas não tá, né? Então, eu E é gostei isso, muito desse. respeitar também, né, Érica? Respeitar, exato. Mesmo se Tudo fosse. não funciona. Uhum,
como cada um se posiciona. Que esse aprendizado eu só posso ter eu mesma. O outro não pode ter por mim, né? Quando alguém está passando por uma dor, que eu falei do início lá da vulnerabilidade, né? Por que que é tão difícil, né? As pessoas veem a gente chorando, veem a gente falando de uma dor. Porque é difícil para a gente acolher a vulnerabilidade nossa e do outro, né? E o Tim foi também aprendendo sobre isso ao longo da história dele, né? De ver a irmã dele doente daquele jeito, né? Ai, eu quero salvar ela. É a nossa sensação. Ao invés de saber lidar com aquele desconforto do momento, né? É isso que ela tá passando. Eu vou sentar aqui com você e a gente vai passar por isso. Eu sou um suporte, mas assim, é o que ela tem que passar. Então, a analogia desse filme todo é incrível, mas eu acho que esse momento que ele realmente pegou a mensagem da questão da viagem no tempo você não é Deus, você não vai mudar tudo. Não tem como você mudar. E até o próprio Deus, né? A gente tem esse livre-arbítrio. Então, assim, quem é você para querer mudar o destino do outro, né? Então Então, é assim, isso. Esse filme. sim, podemos falar rapidinho antes da momento da praia, que eu acho que tem uma mensagem muito bacana nela. Que Uhum, nesse momento, depois que ele se dá conta de que não posso mudar nada, é quando ele começa. Ele mesmo fala, né? A narração dele no filme ele começa a viver cada dia presente. É aquele dia, ele não volta mais o tempo. Se deu errado, deu errado. Se deu certo, que bom. Então ele está vivendo no momento. E ele ficou uhum, mais presente, que era o que o pai dele queria, né? Que o uhum, pai dele falou, não, você aprende a viver, viajando no tempo, você vai aprender a viver no momento. Que provavelmente é algo que o pai também passou, aham, né? aham, Para chegar ao ponto de falar para o filho, você vai ver, eu sei que você vai fazer o que você vai fazer, mas sim, você vai chegar a um ponto que você vai entender que o momento que a gente vive é agora, que o passado passou, o futuro a gente está construindo, mas o momento de agora é que a gente está vivendo. Então ele começa a viver aquilo todo dia e mostra, né, a montagem que eles mostram, ele levando a filha para escola e o dia a dia, aquela correria às vezes, né, porque é todo a mundo vida trabalha, normal, né? a vida normal e ninguém. Eu acho muito bacana também quando ele vai comprar um café, uma coisa assim, que ele chega todo esbaforido e pede a moça do caixa toda gentil e tudo, e ele nem se dá conta. Aí no dia seguinte ele volta. Aí ele já muda o comportamento dele, ele já muda assim, ele já está mais presente, ele conversa com ela, e ela da mesma forma, né? Tranquila, leve. Então, assim, a gente vê até os poucos momentos que tem essa transformação nele. Então, quando a Mary pergunta para ele se ela não quer ter outro filho, porque ela queria muito, né? E aí eles decidem, ela engravida, né? E ele já sabe que vai chegar um momento que o filho está próximo para nascer, e ele pensa, eu tenho que voltar para conversar com meu pai. A última vez, né? A última vez. Porque É. depois disso, eu não vou poder ver meu pai mais, né? Nesse momento vai estar só aqui dentro, no coração e na memória. Então ele volta e conversa com o pai, e eles têm esse momento que eu acho que é muito interessante para a gente, principalmente quando a gente está adulto, é que a gente tem muita memória fresca na nossa cabeça de quando a gente era criança com os nossos pais, né? Então, ele volta para conversar com o pai e o pai ele fala, olha, meu filho está para nascer e esse é o último momento que a gente tem. Aí o pai dele, o que que você quer fazer? E eles Uhum, vão para a praia. uhum. Ele, como criança, ele é um garotinho de o quê? Uns 12 anos, né? E eles começam a jogar pedra na água, né? No mar. E eles passam esse momento maravilhoso, que é uma cena linda entre os dois, que você vê que é alegria pura, que é assim, calorosa, é um amor que eles têm entre eles. E é o que ele queria, aquela criança tendo a segurança do pai, né? Sentir aquilo de novo na pele, né? Porque ele voltou no tempo lá, mas assim, uma última vez para ele, porque depois ele vai ter. E o papel de pai é dele com o filho que está para nascer, com o filho que já nasceu. Então, eu achei muito, muito bacana isso. É, eu gosto dessa duplicidade também, de que o pai dele permite que ele aprenda na vivência, né? Eu acho isso assim de uma grandiosidade, assim, que é o que a gente precisa entender, né?
Às vezes a gente quer ensinar tudo para os filhos, mas os filhos falam: ah, os meninos falaram mentira, fizeram errado, né? Deu isso, deu aquilo. A criança precisa experimentar, porque ela precisa entender as consequências daquilo, né? Então, ele tem uma sabedoria muito maravilhosa. E eu achei muito bonito, essa fala, né? Essa analogia de que ele não poderia voltar no passado depois que um filho nascesse. Por quê? Porque você deixa de ser filho e passa a ser pai. Então, isso dá uma grandiosidade. Porque quando eu viro pai, eu já não posso mais fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. As responsabilidades são outras, né? É. São outras. Então, assim, essa duplicidade, assim, dele, né, sendo um pai amoroso, não, não, mas dizer para ele, olha, quando o seu filho nascer, já não vai ter mais isso. Porque é Uhum. isso aí agora, a partir de agora é com você, né? Então, assim, é muito bonito isso, assim, essas mensagens subliminares desse filme, né? Nossa, Esses Deus. lugares, né, de ser, igual eu falei aqui, de ser filho, de ser pai, de ser esposo, de ser irmã. Então, assim, é um filme muito, muito maravilhoso e que, né, essas foram as reflexões que eu consegui Uhum. trazer deles. Sim, Eu não queria delongar muito, porque também as pessoas, né, têm não outras é. coisas para fazer na vida, além de só ouvir a gente, né, Érica? Mas eu espero que essas coisas que a gente trouxe aqui hoje, né, façam sentido para as pessoas, que as pessoas também possam assistir esse filme com um novo olhar e ter um novo olhar para a sua história, para a sua vida, né, para que elas também consigam se apropriar mais desse presente, né, de uma maneira mais amorosa, calorosa, né, e feliz mesmo, né? É, isso. E se você não assistiu, quer dizer, se você assistiu o filme, eu espero que depois de ter assistido todo, Você tenha vindo aqui. exato, assistido nosso vídeo, você já tem assistido o filme, mas assim, eu acho que é um filme que me emociona muito, sempre. Não só pelo conteúdo, mas porque é um filme bonito visualmente, né? E uma trilha sonora muito bonita. Então, assim, se prepare, porque geralmente quem assiste esse filme uma vez quer assistir muitas, muito mais vezes, como eu. E assistir com esse novo olhar, né, Esse Érica? novo olhar, porque às vezes até é melhor você assistir da primeira vez só como espectador, sem saber, sem pensar nada, né? E depois você vem com esse olhar mais profundo, né? Espero que o que a gente falou hoje, que a gente conversou hoje, abra alguma portinha, que você venha refletir. Se tiver perguntas, coloca nas questões aqui abaixo para, né, a Amandinha responder. Então, é isso. É isso. Muito obrigada, né? Que a gente possa ainda discutir muitos mais filmes com essa profundidade, porque esse é muito profundo, né? Mas que vocês também possam aproveitar disso, né? Se apropriar disso aqui que a gente está trazendo e assistam o filme de novo e comentem aqui embaixo, e manda para alguém que vocês sabem que já assistiu esse filme também, que pode gostar desse novo olhar. E na próxima semana a gente vai ter mais um episódio. Vão acompanhando a gente aqui, que a gente vai sempre tentar trazer bons filmes e boas reflexões para vocês. Combinado? Ótimo. Um beijo para vocês e até a próxima. E até a próxima. Tchau.